Boa noite, queridas mães, sejam todas bem-vindas a mais uma noite de formação aqui do Apostolado, Mãe dos Sacerdotes. É com muita alegria que estou aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar com vocês algo que eu gosto muito, que é a vida dos santos, mas principalmente hoje, de modo especial, da Beata Conchita. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, sou suspeita, apaixonada por essa mulher que me ensina muito a amar Jesus e a viver bem esse apostolado. Então, vamos juntas, mais uma formação. Acompanhem comigo, espero que vocês gostem desta formação, anotem, coloquem aí no chat as suas dúvidas, né, para que depois a gente possa estar respondendo, e também que você possa ajudar esse apostolado tão rico, que traz para nós tanto conhecimento e nos ajuda a formarmos bem, né, aquilo que nós precisamos como mães, a viver bem, né, nesse apostolado. Bom, vamos começar então. Quem é a Beata Conchita? A Beata Conchita, ela é uma mulher do século XIX, nasceu em 8 de dezembro de 1862, é filha do Otaviano Cabreira e Clara Arias. Ela é uma mulher foi muito assim, dedicada, muito obediente, muito comunicativa, alegre, apaixonada pela vida, mas também muito temente e muito amorosa, e comprometida com tudo aquilo que ela fazia, né? Ela aprendeu isso com os seus pais. A Clara, ela sempre ensinou a Beata Conchita as coisas de casa, o básico, né? Desde lavar uma roupa, fazer comida, bordar, fazer suas próprias roupas, cuidar bem da casa, aprender música. Ela amava também, assim, cavalgar, e a mãe dela sempre mantinha ela ocupada. Uma das coisas que a mãe ensinou para ela foi fazer as visitas aos pobres, e amava muito ela nessa questão. O pai, Otaviano, era um homem muito temente a Deus, era fazendeiro, né, criava gados, cavalos, e tinha um carinho muito grande pelos seus empregados, né? Então ele parava nos horários, principalmente do Ângelo, às 6 da tarde, após o trabalho, para rezar o terço. E muitas das vezes a Beata Conchita ia até com o pai nesse horário para rezar o terço, né? Então ela observou muito isso do pai, esse carinho que ele tratava bem os funcionários, e também esse temor a Deus e por Nossa Senhora. É uma curiosidade, a Beata Conchita é a 7ª dos irmãos dela, e ela nasceu em São Luís de Potosí, no México. Outra curiosidade da Beata Conchita, ela amava andar a cavalo na fazenda do seu pai, e ela ficava imaginando andando a cavalo sobre aquelas grutas, né? Então, sobre Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio, como eles viviam, né, naquele período de purificação. Então ela ficava se imaginando. Então essa era a brincadeira dela e o passatempo dela. Ela também gostava muito de música, tocava piano, inclusive ela tinha um professor em casa. Ela quase nem foi para a escola, ela tinha os professores, né, de bordado, de música, de canto. Ela fez também a sua primeira comunhão no dia 8 de dezembro de 1872, quando ela tinha 10 anos. Ela fala que foi no dia da Imaculada. Ela era uma mulher muito linda, olhos claros, muito cortejada, simples, mas também assim alegre, sorridente, muito dada com as pessoas, de personalidade forte, além da comunicação, que era um dos seus fatores mais agravantes, né, daquilo que mostrava na sua personalidade, era uma mulher muito comprometida.
Então ela tinha uma personalidade muito forte, aquilo que ela fazia, ela não deixava para amanhã. Então ela aprendeu isso muito com a mãe dela. Aos 13 anos, ela ficou noiva de Pancho, que ela conheceu o seu noivo num bailinho, né? Convidado pelo seu irmão. E nesse baile, ela foi cortejada por vários rapazes, mas ela conheceu Pancho e ficou noiva dele aos 13 anos, né? E o noivado, né, a gente está falando do século XIX, era mais por cartas, conhecimentos, né? Então, ela demorou um pouquinho para o casamento. Esse pouquinho demorou 9 anos, né? Então, foram 9 anos de namoro e noivado. Ela era uma mulher, assim, muito temente a Deus, gostava muito da Eucaristia, né? São os dois pilares dela, a Eucaristia e Nossa Senhora, né? E ela conta que o namoro dela, o marido dela, não impedia de amar Jesus e amar a Eucaristia. E ela falava que ela não era digna de amar Jesus, que ela queria ter muitos filhos para poder que os filhos dela amassem mais a Jesus do que ela. Bom, até aqui nós contamos um fato de uma mulher comum do século XIX, que vivia numa cidadezinha do interior, São Luís de Potosí, no México, e que era muito bonita, inteligente, comunicativa, que amava Jesus, que amava rezar o terço e que gostava muito de fazer as coisas, era muito doada e compromissada. Mas o que muda na vida dela, o que faz alavancar a vida espiritual dela? Foi a morte de uma tragédia do seu irmão, né? O Manuel é um irmão que ela amava muito. Ele andava armado, né? Então deixava a arma na cintura. Ele tirou a arma e colocou na mesa para tomar café. A arma disparou e atravessou os seus miolos, ainda no diário fala, né? E os miolos dele, ele se espalhou tudo pelo chão. E aquela cena de estar ali com o seu irmão, conversando com ele, de repente não vê-lo e vê-lo, toda aquela tragédia, fez ela parar para pensar, né? O quão curta é a nossa vida, né? E ela começou a entender a vocação dela através de uma tragédia, através da morte, meditando sobre a morte, meditando o quanto a vida é curta. E aí ela começou a se abrir mais para as coisas de Deus. Ela mesma fala que tinha um coração muito apegado, ela era uma mulher muito vaidosa e ela começou a pensar, então, a partir disso, nos seus vícios, buscar as virtudes. Ela via o quanto que ela precisava melhorar, o quanto que ela não amava mesmo a Jesus e não era uma boa cristã com isso, né? Bom, em 8 de novembro de 1884, ela contrai um matrimônio com Pancho. E é bonito de ver ela relatando um pouquinho sobre o matrimônio dela, que ela ficou praticamente a noite toda de vigília, rezando o terço e pedindo a graça de amar o seu marido. Ela conta também um pouquinho sobre o esposo dela, né? Era um esposo muito amoroso, porém muito violento, e também sistemático para as coisas da casa, né? Então, queria que ela estivesse lá cuidando da casa quando chegasse do trabalho, que os filhos estivessem arrumados, que as coisas estivessem organizadas, e ele exigia muito isso dela, esse cuidado com os filhos, com a casa e esse carinho com ele. Então, ele era um homem muito sistemático. E ela conta um pouquinho dele, né? Da personalidade, esses traços daquilo que era o Pancho, né? Teve uma vez que ela conta que ela começou a entender um pouquinho sobre a ascese, lógico, de forma errada, né? Hoje nós sabemos, mas ela colocava o cilício na cintura. Uma vez o marido dela chegou do trabalho e sentiu o cilício e brigou com ela, né? Falando que era um exagero dela, que ela não precisava nada daquilo e que ela era uma esposa, que tinha que cuidar dos filhos. Então,
ela, na frente e perto do marido, ela evitava viver, então, esse caminho espiritual que Jesus pedia para ela, né, do sacrifício, da oração. Ela sempre fazia todas as suas orações, as suas rotinas pessoais, longe do seu esposo, e não deixando de fazer as coisas da casa. Então, ela vivia a sua espiritualidade no cotidiano da sua vida. Então, ela aprendeu, por conta da realidade, por conta dessa exigência do marido, a viver uma santidade naquilo que ela podia. Isso agradava muito o coração de Jesus, né? Ela teve o primeiro filho dela, nasceu, o Carlos, 28 de março de 1887. Ele viveu só 6 anos, e dia 10 de março de 1893 ele morreu de tifo. Ela conta que para ela foi uma terrível golpe que ela viveu, uma noite de um crepúsculo muito grande, ou seja, um vazio terrível, né? O primeiro filho dela morre. Mas, com a graça de Deus, 2 anos depois, nasce Manuel, em honra ao seu irmão, né? Ela coloca o nome do seu segundo filho de Manuel. E ele nasce na hora do Ângelus, um dia depois da morte do sacerdote da paróquia dela. Então, ela fala para Jesus que ele iria substituir aquele sacerdote. E ela tinha esse carinho muito grande pelo sacerdote já, né? E ela já profetizou isso na vida do filho dela. Tanto que ela profetizou e o filho dela realmente se tornou um padre jesuíta. É bonito de ver que ela também se torna, além de mãe biológica dele, se torna mãe espiritual. Tenho escrito que ela escreve com toda a autoridade mesmo assim, de mãe espiritual. Eu vou ler para vocês aqui, né? Ela fala assim: doa-te ao Senhor com todo o coração, sem nunca negar-te. Esquece as criaturas e principalmente esquece a ti mesmo. Não posso imaginar um consagrado que não seja um santo. Não é possível doar-se a Deus pela metade. Procura ser generoso com ele. E é bonito de ver também, porque a Beata Conchita, ela consagra e renova toda a comunhão para o seu filho, né? E Manuel escolhe, então, depois desta carta, viver na Espanha. Então, ele é ordenado na Espanha e ela não vê a ordenação do seu filho, né? E essa distância, ele fala: mamãe, você bem que me ensinou a sofrer e agora eu quero pôr em prática. E é bonito de ver essa relação que ela tinha com o seu filho que se tornou sacerdote. E além de Manuel, ela teve a Concha, também se tornou uma religiosa, inclusive foi uma da abadesa da ordem que ela fundou. Depois, mais para frente, vou falar um pouquinho. Ao total, a Beata Conchita teve 9 filhos, 2 mulheres e 7 homens. Ela perdeu, no total, 4 filhos e um marido, enquanto ela estava viva, né? Então, foram 5 mortes, assim, bem próximas, fora o irmão, né? Que ela sofreu muito e todas ela conseguiu viver bem, e apesar da dor, né? Porque ela era uma mulher de uma vida íntima com Jesus, tinha uma vida de muita oração, uma vida interiorizada, uma mulher totalmente voltada a amar a Jesus. Então ela era ordenada no seu amor, entendia que para amar o seu marido, amar os seus filhos, para amar os seus, ela tinha que primeiramente amar Jesus. Ela compreendeu esse segredo, tanto que ela ia rapidinho, todos os dias, receber a comunhão, participava da missa e voltava para casa para fazer suas obrigações, né? Ela conseguiu ter diretores espirituais que ajudaram muito ela. Esses diretores foi que encaminhou a vida espiritual dela, que foi orientando, por isso também a importância da direção espiritual. E essa direção espiritual elevou ainda mais a vida dela, né? Porque ela chegou a fazer retiros espirituais, retiro de Santo Inácio, e foi um desses retiros que ela teve o desejo de
de se fazer um monograma, né, no seu peito, porque um dos, entendam bem, né, na vida dela, como ela lidava com, e via o pai marcar os gados, né, como pertença, esse gado é meu, então marcava aquele gado, então ela também tinha necessidade, e ela falava que ela queria pertencer só a Jesus, então ela se marcou através de uma gilete, e depois de ela colocou assim o ferro, né, e acabou se marcando no peito um monograma, JHS, Jesus Salvador dos Homens, salvai-os, salvai-os, e foi a partir dessa pertença que ela se entregou totalmente ao senhorio de Deus na sua vida, ela se colocou à disposição de Jesus, que ela se adentrou nesse claustro interior ainda mais e compreendeu a sua missão. A partir dali, sempre quando ela recebia a comunhão, ela ficava um pouco com Jesus adorando, ela começou a ter uns colóquios com Jesus, ela começou a ouvir a Jesus, né, como se os seus olhos, né, abrisse, né, os olhos da alma, os ouvidos da alma, abrisse para o diálogo íntimo com Deus, e a partir disso, ela começou ter uma vida sobrenatural também, mas não deixando sua vida cotidiana, sua vida de mãe, né? No entanto, assim, o padre, né, que fez o diário da Beata Conchita, fez a entrevista com os filhos, né, nem suspeitavam, assim, que a mãe tinha esses colóquios com Jesus, que ela tinha essa vida espiritual, que ela se dedicava tanto assim, né, nessa questão espiritual, eles não tinham essa noção, né, porque ela fundou 5 obras, uma delas é a feminina, né, que uma das filhas dela foi também a abadesa, né, desse convento, que era contemplativas do Sagrado Coração de Jesus, que vivia 24 horas de adoração e em reparação pelos sacerdotes. Ela fundou o ramo masculino, mas também junto com o Padre Félix, né, os missionários do Espírito Santo, é uma ordem que vem através desse sacerdote, mas com a espiritualidade que ele bebeu daquilo que ele chegou a dirigir a alma dela, né? Ela também fundou obras para leigos, a corrente do amor, que cada hora que o relógio batesse, eu me lembrasse que eu tenho que oferecer a minha vida, o meu amor, o meu sacrifício diário para a salvação das almas, né? Principalmente para os sacerdotes. Tanto que ela viveu todas as fases por isso que ela se tornou mística, né? Ela viveu todas as fases místicas que um santo vive na Terra, né? Ela viveu o casamento da alma, mas também ela recebeu uma graça especial que é a encarnação mística. Essa encarnação mística é muito grandioso o que ela recebeu sendo leiga em relação àquilo que é seu grau de espiritualidade e união com Jesus, né? Ela se preparou 9 anos para receber essa encarnação mística. Então, Jesus foi falando para ela no seu interior tudo aquilo que ela teria que viver, né? Então, Jesus primeiro formou o seu interior, né? Principalmente a questão das virtudes. Ela entendeu que ela primeiro precisava ser santificada. Ela entendeu que ela precisava da graça de Deus, né? Com a ajuda de Deus, para viver essa santidade, esse caminho de purificação, para poder entender que eu precisaria me sacrificar, né? E ela teve uma certa visão da cruz, né? Se você olhar aqui do lado, é a cruz do apostolado. Jesus deu essa visualização, essa revelação a ela da pomba que plainava sobre a cruz e o coração vivo nessa cruz em chamas, uma cruz menor, uma coroa e uma lança de espinhos, né? Tem todo um significado daquilo que ela primeiro viveu. Então, ela primeiro viveu
e Jesus revelou e ela foi vivendo essa espiritualidade para depois ter as obras, né? E é muito bonito isso, porque foi todo um caminho na vida dela. Ela morreu com mais de 70 anos, então os 20 últimos anos da vida dela viveu também a solidão de Maria. Então, assim, ela soube viver, né, e soube ser dócil ao Espírito Santo, né? Então, por isso também os missionários do Espírito Santo, porque ela tinha, e Jesus falou para ela que a primeira graça que ela precisava receber é a graça de amar a Deus, a se abrir esse amor e ser dócil ao Espírito, não mais ouvir a sua vontade, os seus desejos, mas ouvir a vontade de Deus, ao olhar o coração vivo de amor que morre na cruz pela lança, que abre ali a igreja, esse amor, aí sim eu consigo me sacrificar. Então é pelo amor, é pelo meu amor para com Deus, um Deus que sofre, um Deus que se abaixa, um Deus que se encarna. Ela tinha muito a devoção à encarnação de Jesus, por isso ela recebeu a encarnação mística, porque ela entendeu de fato que a salvação ela inicia no ventre de Maria através da encarnação de Jesus, um Deus que se abaixa, que se faz homem e que se encarna, que vive 30 anos em obediência à sua mãe e que ele participa só 3 anos da sua vida pública e morre, né, e sofre, né, por nós e aceita esse sofrimento. Então ela entendeu todo esse mistério da encarnação de Jesus e da salvação. Então ela se apaixona por esse Deus, né, que se encarna e que encarna nela também, né, na sua alma. Então, ela foi totalmente configurada a Jesus. Então, ela viveu toda a fase de Jesus na sua alma. Então, desde o nascimento, desde a sua juventude, os anos com Maria, ela viveu toda a fase de deserto, a fase da crucificação, né, a solidão de Maria, tudo na alma. Então, por isso a encarnação mística, porque ela viveu, ela foi configurada. Jesus foi fazendo um caminho de purificação através do amor que ela tinha para com Jesus. Aquele amor foi crescendo dentro dela. Deus foi derramando graças extraordinárias, minhas irmãs. Isso não é algo que é conquistado por ela de grau em grau, algo que ela simplesmente se abriu por amor e Deus foi fazendo na alma dela, né? Se a gente pegar cartas de Tiago, né? Vai falar que a graça que a gente tem, ela vem do alto, ela não é um mérito nosso, né? De nós só tem o pecado, a concupiscência da carne, né? Então, Beata Conchita entendeu que ela era uma mulher frágil, né? Uma mulher que precisava ser purificada, que ela não sabia amar Jesus, mas que ela desejava esse amor, que ela desejava viver essa unidade com ele, mas não sabia como. Então, ela pedia diante do sacrário, diante da adoração, todas as vezes que ela queria estar unida a ele e viver com ele, e viver nele, unida a ele, nesse sacrifício pela salvação das almas, né? Porque Jesus que coloca esse desejo no nosso coração e essa missão, e ela compreendeu que esse amor que ela foi correspondida, ela queria corresponder esse amor também, aliviando também as dores de Jesus, aliviando todos os seus fardos e ajudando a carregar com ela e complementando a cruz de Cristo, né? A passagem de São Paulo, então ela entende tudo isso, mas é um processo, minhas irmãs, foram anos e anos que é para ela chegar a isso, né? Então Deus foi mostrando e revelando aos poucos toda a sua dimensão espiritual, tanto que muitos testemunham, né, que quando ela morreu, ela tinha a aparência de Jesus crucificado. Então, tanta graça que ela recebeu da encarnação mística, que é se encarnar nesse mistério, né, nesse mistério da crucificação, né? Jesus pediu para ela a espiritualidade dela ser altar, sacerdote e vítima com ele.
Então, não que ela era um padre, né? Que ela era mulher leiga e casada, mas a sua missão, a sua alma era viver junto essa missão do sacerdócio de Jesus. Por quê? Porque ela primeiro precisava encarnar, viver essa missão para poder gerar. Então, a encarnação mística é isso, ela viveu, e aí, a partir disso, o ventre da alma dela, que se faz através da cruz, a cruz de Cristo, minhas irmãs, para Beata Conchita, a revelação é o ventre para a salvação, é onde gera as almas para a santificação, né? Por isso que jorra sangue e água, né? Então, ela entendeu esse mistério, e aí, através desse mistério, no sacrifício unido a Jesus, né, nos méritos da paixão e morte e ressurreição de Jesus na cruz, ela também gerava a maternidade pelos sacerdotes. Então, por isso que ela viveu toda essa encarnação mística. Então, isso é encarnação mística, né? É viver esse calvário, é viver todo esse sacrifício e também se configurar Jesus crucificado. Então, quando ela morre, as testemunhas falam que ela morreu com a aparência do crucificado. Eu queria ler aqui um pedacinho do livro, que é um livro Diante do Altar, e ela escrevia esses pequenos colóquios com Jesus, depois que ela ia no sacrário para fazer a adoração dela. Então, ali diante do altar, ela fazia sua meditação, sua lectio divina, e aí ela escrevia. E é bonito porque ela também se coloca em oração, né? Vou ler um capítulo que fala "Sou tão pobre", para você ver que ela entendeu a dimensão do que ela era e de quem era Deus, mas que Deus desejava que mesmo na sua pobreza, ela amasse as almas e amasse Jesus, mas acima de tudo, né, que sofria porque queria salvar almas. Então, Jesus, meu Jesus, muito pobre sou de virtudes, sou muito pobre de amor para te amar. Por isso, venho a ti e digo do fundo do meu coração: olha, Jesus, meu Jesus, pobre sou, compadeça-te de minha miséria e me socorre por piedade. Sou pobre de humildade e de humilhações. Conceda-las a mim. Sou pobre de paciência e de retribuições. Ah, Jesus meu, dai-me hoje a graça de aprender de ti a mansidão do teu coração. Sou pobre de silêncio, de abnegação, de caridade e de pureza. Sou pobre, meu Jesus. Ah, escuta-me por piedade. Sou pobre de cruzes, de dor. Isso sim, que não pode suportar minha alma. Dai-me, pois, Senhor, com as virtudes, essas pérolas do padecer, essa fecundidade da cruz, essas penas que purificam, esses tormentos que contigo unificam. Senhor, abre tuas mãos benditas e derrama sobre mim os tesouros do padecimento voluntário. Quero sangue, quero cravos, quero feridas, quero humilhações. Sou pobre de afrontas, de desprezos, de ofensas, de calúnias, e tenho fome de todas essas coisas. Sim, fome de me assemelhar a ti. Por isso, quero que me sacrifique, porque o martírio em uma alma que de verdade te ame nunca pode ter fim. Eu te amo e por isso quero te desenhar em meu corpo, em minha alma. Cada momento de minha vida quero que seja uma imolação. Só a cruz forma os santos, e eu não tenho cruz, Jesus, de meu coração. E eu não sofro e morro de sede de padecer. Ó, repetir-te-ei 1000 vezes. Olha, Jesus meu, como sou pobre, e tem compaixão de mim, enviando-me tua cruz e tuas virtudes. Ó, Rei meu do Calvário, poderoso e rico em dores, em humilhações e em lágrimas, uma esmolinha pelo amor de Deus, para que tanto te ama e quer te sacrificar em tua honra. Ó Maria, Mãe amadíssima, tão pobre como tu, Jesus, e rica de todas as suas graças. Faz de teus filhos e filhas, pobres da mesma pobreza e ricos dos tesouros da graça da tua cruz. Amém.
É bonito, minhas irmãs, ver uma mulher que era totalmente cheia de intimidade com Jesus, uma mulher que buscou essa intimidade através da Eucaristia, através do sacrário, através da oração, do silêncio, do recolhimento, uma mulher que soube sofrer no seu dia a dia, com o gênio do seu marido, com a personalidade dos seus filhos, né? Ela que fez uma regra de vida na sua casa, que ela sempre olhava, ela sempre soube, com a graça de Deus, olhar para si, para os seus defeitos e buscava essas virtudes. Como você viu, ela não via que ela tinha virtudes. E Jesus ditou para ela um livro durante 6 meses que a sua filha estava com tifo, ela ensinou sua filha a morrer. E Jesus ditou para ela os vícios e as virtudes, chamou o tratado dos vícios e virtudes, e Jesus falou para ela, né? Então, falou o que acontece na alma com o vício, mas também falou para ela como combater e como adquirir as virtudes. Então, ela foi uma mulher que lutou muito e praticou muito, se esforçou muito para as virtudes, mas também em amar Jesus em tudo que ela fazia, nas pequenas coisas, né? Ela queria participar o dia inteiro do retiro, ela não participava, ela participava um pouco, porque o marido não deixava, ela tinha que cuidar dos filhos, então ela também participava, ia em tal horário falar com o padre na direção espiritual. Então, ela sempre procurou na sua vida cotidiana fazer a vontade de Deus. Então, ela entendia que naquele momento que ela não conseguia, ela não compreendia, ela buscava luzes no sacrário, ela se esforçava em fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas. Então, a Beata Conchita é isso, por isso que ela é um baluarte para o nosso apostolado, que é uma mulher na nossa realidade de mãe, e muitas também leigas, viúvas, irmãs também, né, que dentro da sua realidade de estado de vida, pode viver essa simplicidade dela. Ela soube ser mansa, né, a mansidão do Espírito Santo, mas também ela soube amar o sofrimento e entender que o sofrimento, ele é necessário, né, a nossa via de santificação, de purificação, ela passa pelo sofrimento, né? E ela também entendeu que o nosso nada, unido a Jesus, ela pode fazer muita coisa, né? E Jesus ensinou isso a ela, né? E tanto que ela fundou essas obras para leigos, para padre, para irmãs, ensinando também, chama o Apostolado da Cruz, né? Ela escreveu 66 livros, ela é comparada a São Tomás de Aquino, na sua profundidade teologal, né? Um escrito também que eu acho muito bonito, que é Espinhos e Rosas, né? Que ela fala que os espinhos são nossos e as rosas são para os nossos filhos, né? Que uma mãe nunca transparece a dor para o filho, mas sempre o carinho. Então, que cada uma de nós possamos seguir esse exemplo da Beata Conchita, se abrindo nesse caminho espiritual, principalmente nesse período quaresmal, né? De entender o valor da cruz, mas também o valor do sacrifício, o valor do recolhimento, o valor de estar com Jesus no sacrário, de meditar sobre a paixão e sua morte, mas também não ter medo, não ter medo de se oferecer para a salvação das almas e as almas prediletas dos nossos filhos e os filhos prediletos de Maria, que tanto é rico os nossos sacerdotes. Eu agradeço, é uma pequena partilha, um pequeno testemunho daquilo que tão pequeno, né, para vocês, mas que vocês possam realmente se aprofundar mais, né, na vida dessa mulher, porque vale muito a pena. Tem vários livros, né, para que a gente possa se aprofundar. Um abraço, Deus abençoe.